Questão 22, item 04. Não existe número inteiro que satisfaça a inequação x² mais 1 sobre 3x menos 2 que multiplica 5x menos 3 menor ou igual a zero. Então, o que acontece? É uma inequação menor ou igual a zero, eu vou ter que fazer o estudo do sinal da função. Normalmente a UFSC pede estudo tipo quociente, que é uma divisão, eu tenho uma função em cima, outra embaixo, ou tipo produto, que é uma função multiplicando a outra. Nesse caso ela combinou, então eu vou ter uma divisão, tipo quociente, porque eu tenho uma divisão, e um produto, porque no denominador eu tenho duas funções. Tá? Então é só isso. Ela pegou coisas que ela cobrava separada e ela resolveu juntar nessa questão, mas como multiplicação e divisão são operações equivalentes, a gente consegue trabalhar igual. Então eu vou fazer o estudo do sinal da função, tipo quociente e produto juntos. Primeiro analisando o numerador. No numerador eu tenho uma função. Que função que é? Uma função de segundo grau, aqui ó, x² mais 1 igual a zero. X² mais 1 igual a zero, o gráfico é uma parábola. Para eu fazer o estudo do sinal, preciso das raízes. Como é que eu calculo as raízes dessa função de segundo grau? Como ela é incompleta, eu não tenho b, eu posso só isolar o x ao quadrado. Então vai ficar o mais 1 passa a menos 1, x ao quadrado, o quadrado vai na forma de raiz quadrada. Então x é igual a raiz quadrada de menos 1. Opa! Raiz quadrada de menos 1 não é um número real, é um número complexo. Então, não vai existir raiz real e a gente já sabe que o nosso determinante é menor que zero. O que significa isso? Que quando eu for fazer o estudo do sinal dessa função, a parábola, como o meu coeficiente dominante é positivo, a parábola vai estar com a concavidade para cima e toda a parábola estará acima do eixo do x. Ela em nenhum momento o gráfico vai tocar o eixo do x, certo? Ah, Douglas, não estou confiante. Faz o determinante, faz o delta. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substitua os valores, b não tem, é zero, zero ao quadrado, zero. Menos 4 que multiplica 1 vezes 1 dá menos 4. Delta negativo, lembra? Três possibilidades de delta. Delta maior que zero, duas raízes reais diferentes. Delta igual a zero, uma raiz real ou duas raízes reais iguais, tanto faz. E delta negativo, não existe raiz real. Só vai existir o quê? Raiz no plano dos complexos. Então, a gente viu que o delta é menor que zero, não existe raiz real, então vamos estudar o sinal no gráfico. Aqui está a minha função no numerador, né, x² mais 1. O gráfico fica assim, ó, parábola com cavidade para cima, porque o meu 1 é positivo. Como eu não tenho b, coincide o quê? O eixo de simetria da parábola está sobre o eixo do y, e o mais 1 vai indicar o quê? Um deslocamento vertical no gráfico em uma unidade. Então, se fosse a função só x², o gráfico ia estar aqui. Como eu tenho x² mais 1, esse gráfico vai deslocar para cima uma unidade. E o mais 1 vai ser o intercepto, vai ser o valor em que o gráfico vai cortar o eixo do y. Estudando o sinal, não importa o valor de x do gráfico, o valor vai ser sempre o quê? Positivo, certo? Como o gráfico está sempre acima do eixo do x, todos os valores de y dessa função vão ser positivos. Agora vamos para o denominador. Duas formas de fazer. Primeiro, eu tenho uma função do primeiro grau, acho a raiz, tenho uma função do segundo grau, acho a raiz e faço um estudo do sinal tipo produto. Ou eu multiplico isso aqui, finjo que é uma equação de segundo grau e faço como se fosse uma parábola, certo? Então, duas opções. Ou trabalho com duas funções do primeiro grau isoladas, ou trabalho com uma função do segundo grau. Vamos ver qual que é mais fácil? Primeiro, em função do primeiro grau. 3x menos 2 igual a zero, preciso achar a raiz dessa função do primeiro grau. Menos 2 passa mais 2, 3 multiplicando passa dividindo. X igual a 2 terços ou aproximadamente 0,66. Vamos para o segundo binômio, 5x menos 3. Menos 3 está subtraindo, passa somando. 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, x igual a 3 quintos ou x igual a 0,6. Tá, quero fazer na forma de desenvolvida. Aqui eu estou na forma fatorada, né, por binômios, um binômio, dois binômios. Quero fazer na forma desenvolvida. Aplica a propriedade distributiva, eu vou chegar na equação de segundo grau. Cheguei na equação de segundo grau, vou aplicar Bhaskara para achar as raízes. Desenvolvo, delta igual a 1, continuo. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, vamos lá. O meu x' vai ser 19 mais 1, 20. 20 por 30 dá 2 terços. 2 terços igual a 0,66. Achei a primeira raiz.
Vamos lá, x2', 19 menos 1, 18. 18 por 30 dá 3/5, que é igual a 0,6. Achei a minha segunda raiz, 0,6. Então, qual que dá menos trabalho? Fazer na forma do binômio, que ele já deu prontinho, que é a forma como ele queria que a gente calculasse, ou na hora da prova ter que fazer essa montoeira de conta correndo o risco de errar. A gente vai dar preferência para fazer da forma de cá. Se não souber, faz do lado de lá para não perder ponto. Mas a preferência sempre é a forma mais simples. Então vamos continuando. Aqui eu tenho meu D1, que é esse 3x menos 2, cuja raiz é 2/3. Está aqui, ó, 2/3, 0,66. E aqui tem um D2, que é 5x menos 3, ó, 5x menos 3, cuja raiz é 0,6, está aqui. No numerador a gente já tinha visto que a função do segundo grau era toda positiva, o sinal dela. No denominador, como é que vai fazer? Em relação a essa função aqui em verde, 3/5, a raiz é 3/5. E depois a gente vai ter que analisar o segundo binômio, que é 3x menos 2, que a raiz vai dar o quê? 2/3. Como é que a gente vai estudar o sinal da função? No primeiro caso, da função verde, para valores menores que 3/5, que 0,6, o gráfico da função vai estar abaixo, ele vai ser negativo. E para valores à direita de 3/5, o meu gráfico vai ser o quê? Positivo, certo? Então a gente já sabe, função do primeiro grau, crescente, valores abaixo da raiz vão ser negativos, valores à direita da raiz vão ser positivos. Mesma coisa com a segunda função do segundo grau, do primeiro grau aqui, ó, 3x menos 2. Essa segunda função, pego a raiz 2/3, mesma coisa. Para valores à esquerda da raiz, ou seja, menores que 2/3, o valor, o y dela, o estudo do sinal vai ser negativo. E para valores à direita de 2/3, o gráfico, né, o y dela vai ser positivo. Então já estudei o sinal. Daqui o D verde, que é o 5x menos 3, cuja raiz é 3/5, e o 3x menos 2, cuja raiz é 2/3. Agora vamos fazer o quê? Vamos juntar tudo, numerador e denominador. Vamos fazer o estudo do sinal da função. Eu tenho o D1, que a gente já viu, 3x menos 2. Eu tenho minha equação do segundo grau, que está no numerador, e tem o outro binômio, que é o 5x menos 3. Vamos lá. Numerador a gente viu, sempre positivo. Denominador da função verde a gente viu também. Primeira parte é negativa, a segunda parte é positiva. Denominador do terceiro binômio aqui, da terceira função. Até 2/3 negativo, à direita de 2/3 positivo. E agora o que eu tenho que fazer? Tem que fazer essa operação toda, né? Eu vou pegar um número, vou dividir pelo produto de outros dois. Então, como é que eu passei a régua? Peguei as raízes, passei os traços para dividir cada segmento da minha reta numérica. E o que eu quero? Os valores menores ou iguais a zero. Menor que zero é o quê? Valor negativo, certo? Como é tudo produto e divisão, não tem diferença nenhuma. Mais com menos dá menos, menos com menos dá mais. Então o resultado aqui vai dar mais. Mais com mais dá mais com menos dá menos. Então o resultado aqui no meio, entre as raízes, vai ser negativo. Mais com mais dá mais com mais dá mais. Então o resultado aqui para valores acima de 2/3 vai dar mais. Quais valores que eu quero? Os valores negativos. Os valores negativos são os valores entre as raízes. Então, o resultado de toda essa divisão aqui, quando eu botar valores de x entre 3/5 e 2/3, ele vai dar um valor negativo. Para fora disso, ele vai dar o quê? Valor positivo. Bolinha fechada, por quê? Porque eu quero os valores menores e iguais a zero. Quando eu estiver trabalhando com as raízes ali, ele vai zerar. Certo? Ok, continuando. Aqui eu tenho caso... Lembra que a gente tinha pegado esses dois binômios, que são duas funções do primeiro grau? Eu desenvolvi ele e cheguei numa equação do segundo grau e fiz Bhaskara. Como é que seria se eu fosse fazer o gráfico, o estudo do sinal assim, sabe? Eu ia começar no numerador, lembra que a minha parábola lá, x² mais 1, que ela estava toda acima do eixo x, então o sinal era sempre positivo. E aqui eu posso fazer o estudo do sinal da função como se fosse outra equação de segundo grau. Eu pego as raízes, 3/5 e 2/3, 0,6 e 0,66. O que eu vejo? O primeiro braço da parábola vai indicar que nesse primeiro pedaço ela é positiva. Entre uma raiz e outra, entre 0,6 e 0,66, a parábola vai ser negativa nesse pedaço do gráfico. E à direita da segunda raiz, a parábola volta a ser positiva. Certo? Que era a conclusão que a gente tinha chegado anteriormente. Certo? Aqui, só nessa bundinha da parábola, que é entre raízes, que o valor vai ser negativo. E aí sim, quando eu juntar a parábola do numerador, que a gente tinha visto, com a parábola
do denominador, que é todo o denominador vai dar uma função de segundo grau, aí eu posso fazer também o estudo do sinal da função. Então, vamos lá. Aqui, x² mais 1, numerador. Aqui, o desenvolvimento desses dois binômios, que é 15x² menos 19x mais 6. Numerador todo positivo, denominador negativo apenas entre as raízes. E agora a gente vai fazer a divisão, como se fosse um estudo do sinal da função tipo quociente, que é só uma divisão simples, certo? Pego a régua, marco as raízes, divido os segmentos, mais dividido um valor positivo dividido por valor positivo vai dar positivo. Ó. E eu quero o quê? Os valores menores igual a zero, negativo. Então, positivo com positivo dá positivo. Positivo com negativo vai dar negativo. Positivo com positivo, positivo. Quero os valores menores igual a zero, então vai me servir o quê? Só vai me servir os valores do meio, entre raízes. Só olhar aqui no gráfico, olha que legal, entre laranja. Para valores até o primeiro pedaço da raiz, tanto o gráfico laranja quanto o gráfico verde, os dois são positivos. Então, quando eu dividir o valor de um por outro, vai dar positivo. Para os valores nesse pedacinho aqui, ó, entre 0,6 e 0,66, o laranja está aqui, é positivo, e o verde está aqui embaixo, é negativo. Então, vai dar um resultado negativo. E para valores à direita da segunda raiz, que é 0,66, tanto o gráfico verde quanto o gráfico laranja, tanto o numerador quanto o denominador vão ser positivos. Logo, o resultado também vai ser positivo. Certo? Então, agora, esse gráfico em roxo é o gráfico dessa primeira parte aqui. Ó. Então, eu peguei essa parte em roxo aqui e plotei no gráfico. Quais valores são menor que zero? Só esses valores aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, que está entre 0,6 e 0,66. Para todos os outros valores, quando eu plotar o gráfico, ele vai dar sempre o quê? Positivo. Então, informações. Qual solução, quais valores de x vão satisfazer essa desigualdade? Ou seja, para quais valores de x, o primeiro membro aqui, toda essa conta, vai ser menor ou igual a zero? São os valores de x entre 3/5, que é 0,6, e 2/3, que é 0,66. Ou seja, desse gráfico todo, só esse pedaço aqui vai satisfazer essa igualdade, que é o quê? Menor ou igual a zero. Isso na forma de intervalo fica como? Fechado em 3/5, vírgula, fechado em 2/3. Mas o que ele quer no enunciado? Ele não queria que a gente calculasse isso. O que ele queria era que eu dissesse se existe um número inteiro que satisfaça a inequação. Só que o que eu observo? A minha primeira raiz, 3/5, é 0,6. A segunda raiz é 0,66. Quais são os vizinhos inteiros? O primeiro inteiro menor que 3/5 é 0 e o segundo inteiro o próximo inteiro maior que 3/5 e 2/3 é 1. Existe algum valor entre 0 e 1 entre as duas raízes que seja inteiro? Não, porque os próximos inteiros ou são 0 ou são 1. E os valores de 0 ou 1 vão ser positivos, eles não vão ser negativos. Então, não existe um número inteiro que satisfaça essa equação. Porque os valores que satisfazem essa equação vão ser de 0,6 até 0,66. Certo? Então, vamos estudar um pouquinho. Não existe um x que pertence à solução dessa inequação que seja tal que o x seja inteiro. Agora vamos estudar o gráfico. Já que estamos aqui, vamos estudar um pouquinho desse gráfico, como é que fica. Aqui está o gráfico da minha função, que é essa primeira parte aqui. E o domínio a gente já sabe. O domínio não pode ser 3/5 e não pode ser 2/3, porque eu vou zerar o denominador. Primeira coisa que eu vejo, por causa da fração, eu vou ter uma assíntota horizontal. E essa assíntota vai marcar um número aqui. E outra coisa que eu tenho também, assíntotas verticais, que por acaso é uma no 3/5 e outra no 2/3. Então, vou ter uma aqui, marcando no 0,6 e outra aqui no 0,66. Quando eu tiver, a gente já sabe, né? Quando eu tenho no denominador números que eu não posso, que não pode ser x, ela vai causar essa assíntota aqui, ó. Então, qual é o limite da função? O limite da função, quando ela estiver indo aqui para o mais infinito, meu x está indo para o mais infinito, ela vai ser o quê? Aproximadamente 0,066. A mesma coisa para cá, ó. Isso aqui não precisa saber, usei calculadora. O gráfico também, quando está indo para o menos infinito, o meu x está indo para o menos infinito, o meu y está indo também para 0,66, que é o quê? Assíntota, certo? O valor que ele quase vai chegar, mas não vai chegar. Então, ele quase vai chegar em 1/15. Aí aqui, ó, analisando a parte de baixo, a parte negativa. Quando eu estou me aproximando de 3/5
3 quintos é o quê? 0,6 pela direita, ou seja, aqui pelo lado de dentro, ó. Eu estou aqui no meio, eu estou vindo para cá, ó. O meu y está indo o quê? Para o menos infinito, ó. Eu estou aqui no meio, aí eu estou descendo, me aproximando de 3 quintos pela direita. Ele vai para menos infinito. Ou se eu estiver aqui no meio, indo para 2 terços. 2 terços é o quê? 0,66. Também pela esquerda, dessa vez pela esquerda, ó. O gráfico está indo para quê? Para mais infinito, ó. Consigo ver que esse movimento ele vem do menos infinito, vai até aqui em cima, depois ele volta a descer para o menos infinito. E analisando em cima, quando eu estou chegando em 3 quintos pela esquerda, ó, 3 quintos aqui, ó, 0,6, o gráfico começa lá embaixo, ele vai subindo, à medida que eu estou chegando em 3 quintos, em 0,6 pela esquerda, ele está indo para o mais infinito. E da mesma forma, ó, eu estou vindo aqui da direita, à medida que meu gráfico está indo para 2 terços, que é 0,66 pela direita, ele está indo para o mais infinito. Então esse gráfico ele é bem engraçado, né? Ele começa aqui no 0,66, aí ele sobe até o mais infinito, aí tem uma quebra, aí ele recomeça lá embaixo, sobe até determinado ponto aqui, que vai causar um ponto de máximo relativo. Aí ele volta a descer para o menos infinito, depois ele quebra de novo, volta lá em cima no x, desce, desce, desce e vai lá para o final, para o meu limite no mais infinito, que é 0,66. Certo? Então, estudamos agora esse gráfico, né? Aproveitamos para revisar o gráfico da função do item 4. Então, item 4, não existe número inteiro que satisfaça a equação, não vai existir, certo? Porque a solução está entre 0,6 e 0,66, então o item 4 está correto, não existe número inteiro que satisfaça a equação.